Signos interceptados na astrologia. Esse é um assunto que rende, que as pessoas perguntam muito. Esse livro aqui, Signos Interceptados e Reencarnação, com a colaboração de Anna Rogers, é um livro de Donald H. Yot. Ele que também escreveu o livro de Netuno, é um livro muito bom que fala, explica sobre os signos interceptados. Tempo de falar e vejo muitas pessoas aí querendo ser donos da astrologia. Não, porque a astrologia clássica, a astrologia tradicional, a astrologia antiga. Não existe astrologia tradicional, não existe astrologia clássica e não existe astrologia medieval. Existe astrologia contemporânea, aquela que engloba todos os conhecimentos e as pessoas vão pegando o que é de melhor nela. Albiruni, porque Doroteu de Sidon, como se ninguém tivesse lido isso, só eles que leram. O Danny Rudier não leu, a Liz Grene não leu, né? Ninguém leu. O Martin Schumannn não leu, ninguém leu, só eles que leram. É igual aqueles caras, aqueles rabinos, tá? Quem falava aramaico, só eles agora eles descobriram as palavras que ninguém leu, só eles que estão lendo agora. A mesma coisa esses caras aí de astrologia, é astrologia tradicional, é astrologia original. Na verdade, a astrologia contemporânea ela é muito mais completa, a que trabalha com signos. Astrologia são signos, e é por isso que eu estou falando aqui dos signos interceptados. E ele tem importância sim, tem importância sim. A astrologia ela não é planetização. Porque está no termo tal, na face tal, o aspecto não tem importância. Tem sim, a astrologia é signo. E os signos, o que é que formam? Os aspectos formam o quê? Signos. Quadrados, grandes sextis, aquelas posições formam os desenhos dentro do mapa, os aspectos formam outros desenhos, balde, alça, triângulos, grandes triângulos, tudo aquilo ali são outros signos para interpretar a posição dos planetas. Eu já disse em outros vídeos, os planetas não são nada, eles não são nada se você não sabe em que signo e que casa eles estão. É como você mandar um general, ele é especialista em arma, ele é um fuzileiro naval, e você manda ele ir para o campo de guerra pelado, sem arma, sem colete, sem uma espada, sem um punhal, sem nada. Ele não vai poder fazer nada contra o inimigo. A mesma coisa é um planeta que você não sabe onde é a casa dele, onde é o signo dele. Então, o signo é mais importante do que o planeta. Eu já vi astrólogos que fazem previsão só sabendo o seu signo, muito mais certeira do que esses. É um relatório astrocósmico, tá? 5 pontos porque ele está em peixes, perde tantos pontos porque ele está em aquário. O planeta, ele age, o planeta, ele só age se tiver o signo. É o signo que dá qual é o exército dele. No céu, o astrólogo não sabe em que signo ele está, em que casa ele está. Astrólogos que fazem os super relatórios melhor do que os outros. Esse negócio de termo, de face, isso tudo já é ultrapassado, é do tempo da Idade Média. Aliás, a tabela do Doroteus de Sidon, ela está errada. Ela não coloca a exaltação de Urano, que é em Escorpião, a exaltação de Netuno, que é em Sagitário, a exaltação de Mercúrio, que é em Aquário. Ele não se exalta em Virgem, ele está domiciliado em Virgem. Isso é papo furado de dizer que ele se exalta em Virgem. Ele é o regente de Virgem. Aquelas outras coisas de signo noturno, planeta diurno, tudo é o mesmo planeta. Pode ser de dia ou de noite, ele está em Escorpião, ele está em Escorpião. Não importa se é de dia ou se é de noite. Isso tudo é besteira para complicar, para lhe vender curso, para vender mais módulo de curso e lucrar nas suas custas. Porque a astrologia é luz, o dono da progenitura. O dono do mapa, o planeta mais importante do mapa é sim o Sol. A Lua não tem luz, ela só reflete. Sem o Sol ela não é nada. Se explodir o Sol não existe Lua. Sem o Sol no mapa não existe mapa. Mas para terminar, que é um debate que rola a vida toda, os signos interceptados, né? Ele, na casa que ele está, se ele está interceptado, ele oculta as suas características. Então você não vai perceber as características em você. Você pode gostar de comer muito, você ter touro interceptado, você pode ser muito luxurioso e ter escorpião interceptado, você pode ser muito briguento e ter Áries interceptado e você não percebe que está interceptado. E o planeta que está dentro desse signo interceptado, ele também vai ter uma certa dificuldade de expressar
essas características. Eu chamo de signo interceptado de casa sobrecarregada. Por quê? Ela tem 3 signos. Ela tem o signo da cúspide de entrada, o signo que está no meio interceptado e um outro signo, um terceiro signo de saída. Então, ao contrário de dizer que é uma casa que não tem importância, pelo contrário, ela tem muita importância. E o mais importante é ver a posição do planeta regente. O planeta regente, no signo interceptado, ele pode estar bem interligado ao Sol, ele pode estar desafiando a Lua, ele pode estar em conjunção com Saturno, com Júpiter, enfim, ele dá cores desse signo interceptado que vai ser muito importante. Por isso que o Donald Yost, ele fez ligado à reencarnação, os planetas interceptados e reencarnação. O livro ele aborda esse tema ligado aos conceitos de reencarnação, sobre os conceitos das casas, né? Casas plácidos, casas inteiras. E aí diz, não, porque nos polos com plácidos vai ficar casas muito gigantes e casas muito pequenas. Problema de quem foi morar nos polos. Lá não é lugar de se morar. É muito frio. Se você já está lá, você está cumprindo um karma. Você está cumprindo um karma. E você tem que fazer... vou fazer com signos inteiros porque está no polo. Você está trapaceando. Tem que manter... Os signos, eles não são iguais. Quem usa signos inteiros, casas iguais, está mentindo para você. Mas tem astrólogos brilhantes que usam esse método de casas inteiras. As casas não são inteiras. Mas a casa está muito pequenininha, está muito grandona. Significa que tem áreas da vida que tem mais importância para você e outra não. Outro erro é dizer, todo mundo tem os 12 signos no mapa. Todo mundo tem os 12 signos no mapa, mas nem todos vão agir na sua vida. Alguns serão apagados a vida inteira. Mesmo você observando o regente, ele vai agir para outro assunto. Ele está ali como um suplente, né, na política. Ele está ali esperando os regentes, os que são protagonistas, agirem para dar um auxílio àquele lá. Ele nunca vai atravessar na frente dos protagonistas. Os seus membros do corpo, né? Todo mundo tem? Não tem? Tem algum mais importante do que outro? Você quer perder um pé, um braço, um dedo? Todos são importantes, né? Mas não tem gente que nasce só com um rim, não tem gente que nasce com um coração menor, não tem gente que nasce com o cérebro atrofiado, não tem... Enfim, da mesma forma é um mapa astral. Tem 12 signos, mas para muitas pessoas, alguns signos e algumas casas serão irrelevantes que você não vai precisar observar elas nunca na vida. Às vezes fazendo uma revolução solar para interligá-la ao assunto das casas que funcionam. E assim também funciona o signo interceptado, que aliás, se você observa os signos interceptados daqueles que não têm cúspide, porque a cúspide é a lança, né, que parte da terra para o céu e que corta o signo a partir dali, que mostra a iniciativa. E o signo que está interceptado tem um signo de entrada, que fala de uma cor da sua vida, e o signo de saída, que também é importante. Como o signo vai sair da sua casa para outra. E como o signo entrou na sua casa e vai passar um grande perigo, às vezes, dependendo do planeta, a sua vida toda, naquele signo interceptado. E por isso muitas pessoas têm um setor da vida que ele nunca vai usar. Tem gente que nasce, cresce, reproduz e morre numa vida pacata, que nunca vai entrar em contato com tecnologia, com arma, com sistema militar, com justiça. Ele acorda de manhã, pesca, tira o leite da vaca, ele vive uma vidinha normal a vida inteira, porque é as únicas casas do mapa dele que estão ativadas. Outras casas dele andar de carro na cidade, dele pegar um avião, dele andar num iate, nunca ele vai andar num iate, nunca ele vai andar num barco chique, nunca ele vai entrar numa nave espacial para ele ir numa estação espacial, nunca ele vai entrar numa casa, numa bolsa de valores para aplicar em ações. Aquilo é um outro mundo para ele. Então, todo mundo tem signos que vão ser superativados a vida inteira, casas superativadas a vida inteira e outras que serão apagadas para sempre. Esses estudos de astrologia tradicional é sempre no conceito binário. Assim como acontece no IFA, por exemplo.
sombra e luz. Ah, todo mundo tem sombra e luz, mas com o advento e o crescimento da física quântica, tem pessoas que têm luz intensa, muito pouca sombra e uma pessoa muito iluminada a vida inteira. E esses estudos de luz e sombra, que sempre avaliam os opostos, se você tem Áries, Sol em Áries, Libra vai se manifestar alguma vez, porque você tem luz e sombra, os opostos. Não, às vezes você vai manifestar Áries a vida inteira e Libra vai ser apagado na sua vida. Você nunca vai ser um diplomata, nunca vai se relacionar com as pessoas, vai ser individualista e vai simplesmente ignorar o seu signo oposto. Tem gente que é iluminada a vida inteira, peca muito pouco, erra muito pouco. São raros? São raros. Assim como tem gente que é quase 100% sombras. Pessoas malignas, pessoas ruins, que eram chamadas pelos antigos de pessoas sem alma. Esse sistema binário das polaridades, se você é Áries, o seu signo oposto vai se manifestar. Nem sempre ou nunca. E aqui eu faço uma outra crítica às federações, às escolas. Por quê? Nos cursos você vai ver vários sistemas de casas. Algumas têm pouca diferença uma para outra. Aí diz, não, mas porque essa dá mais precisão para a astrologia horária. Aquela tem mais precisão para questões de saúde. A outra tem mais precisão para assuntos financeiros. Querem coisas variadas, porque eles vão ter assunto para vender mais cursos. Qual era o papel de qualquer federação de astrologia, como acontece na astronomia? A astronomia não tenta afunilar para ver quais as informações mais pertinentes e descartar as que não prestam? Era os astrólogos dessas federações, associações, escolas, testar as que funcionam mais, as melhores entre elas, e divulgar apenas as melhores. Você tem que se render ao que vai pegando, ao que vai se firmando ao longo da história. O sistema Plácidos, a meu ver, é o melhor. Tanto que os programas de astrologia preferem ela. As pessoas que estudam astrologia moderna ou contemporânea preferem ela. A intuição de quem gosta de astrologia, dá para perceber. Os signos não podem ser inteiros, as casas não podem ser inteiras, as casas têm que ser tamanhos diferentes de fato. Quem usa signo inteiro está mentindo para você. As constelações têm tamanhos diferentes, Câncer é de um tamanho, Áries é de outro, beleza, mas o zodíaco é imaginário, não é imaginário? Formou um cinturão imaginário ali, o sistema zodiacal tropical, mas mesmo assim não dá para usar signos do mesmo tamanho. Ninguém vai ter todos os signos e casas do mesmo tamanho. Você vê que os assuntos, como eu citei, são diferentes para cada pessoa. Tem pessoas que nascem, ele é apaixonado por os assuntos de economia. Outros são apaixonados pelo assunto de medicina. Outros são apaixonados pelo assunto de esporte. Por quê? Isso tem a ver com as casas astrológicas, com os signos astrológicos, o tamanho da importância deles nas casas astrológicas, na sua carta natal. É por isso que eu digo que o sistema de casas tem que ser o que dá, o que pega signos diferentes e casas diferentes. Quem usa casas iguais e signos iguais está mentindo para você. Como eu já expliquei aqui, a questão do planeta que está perto da cúspide. Mas ele já está na próxima, porque ele só está a 5 graus. Mentira, ele está na mesma casa. Ele está onde ele deveria estar. Ele está olhando para outra, ele está influenciando a outra, ele não está lá dentro. Porque muda o peso dele. Ele está aqui em Escorpião, nem que seja 1 grau que falta para ser de Escorpião, ele está em Escorpião. Ele não está no outro signo. E ele está na casa 6, está na casa 6. Então, não caia nessa desse papo da astrologia tradicional, Doroteu do Sidônio. A tabela dele está incompleta, exalta em Escorpião, e as exaltações que ele não botou é porque ele não conhecia. Ele não conhecia esses planetas. Porque ele não conhecia, ele era dono da verdade? Não, porque ele estava lá em outra época, em outra cultura, e ainda precisavam ser feitas essas descobertas. É a astrologia contemporânea, aquela que engloba todas as informações e joga o mais fácil, mais compreensível para você. Falei sobre casas sobrecarregadas. O signo sobrecarregado que pega 2 cúspides, ele rege 2 casas, ele é sobrecarregado, ele tem que dar conta de assuntos diferentes, ele pega 2 cúspides, às vezes ele rege até 3 casas. E a casa também sobrecarregada é essa que tem 3 signos, um signo de entrada, um signo no meio, um signo de saída. Aquela casa é sobrecarregada porque são 3 signos na mesma casa. Da mesma forma que um signo que tem 2 cúspides cortando ele por causa que
Se uma não tem cúspide, outro vai pegar duas cúspides. Esse signo também está sobrecarregado. Assim em cima como embaixo. Outro erro da astrologia é trabalhar apenas com as cúspides terrestres. Aqui vai e corta o signo. O final do signo pode ser também uma divisão imaginária que desce para a casa. E a casa pode ser dividida também. Assim como divide o signo em 3 decanatos, em 2 graus e meio, em 5 graus, você também divide as casas por setores. Tem um setor da casa que é mais ligado, é mais incisivo, o outro é mais passivo, o outro é mais desequilibrado, dependendo da casa, do setor. Aí precisaria de um curso para explicar, porque ficaria um vídeo aqui de 1 hora. Signos interceptados, casas sobrecarregadas. Signos, casas interceptadas pelos signos e casas interceptadas. Porque não se reconhece. Mesmo nesse livro aqui não se reconhece que as casas são interceptadas, mas elas são sobrecarregadas, porque tem 3 signos atuando nelas